Anualmente, cientistas fazem descobertas importantes antes inimagináveis e solucionam mistérios que intrigaram especialistas por décadas. Mas mesmo com o surgimento de novas tecnologias e técnicas, alguns mistérios científicos parecem quase impossíveis de resolver. E sem dúvida, vão continuar nos deixando perplexos por muito tempo ainda. Número 10. Na última década, os cientistas conseguiram olhar mais longe no espaço do que nunca, graças aos telescópios mais avançados já criados, voos espaciais sem precedentes e equipamentos capazes de analisar partículas vindas de anos-luz de distância. Mas uma descoberta feita em 2025 deixou os especialistas perplexos, e eles não fazem ideia do que pensar sobre isso. Em 2025, astrônomos analisavam dados de comprimento de onda do Australian Square Kilometre Array Pathfinder, quando notaram algo inexplicável no espaço. Eles descobriram uma esfera quase perfeitamente simétrica a anos-luz da Terra na Via Láctea, chamada Teleos, palavra grega que significa perfeição. Foi determinado que a esfera resulta de uma supernova recente. Mas isso não responde a todas as perguntas sobre a esfera. Embora esse tipo de remanescente de supernova já tenha sido observado antes, nenhum é tão perfeitamente esférico quanto Teleos, e os cientistas ainda não têm uma explicação sólida. Mais pesquisas estão sendo conduzidas agora por um astrofísico, Miroslav Filipovic, que vem da Western Sydney University, na Austrália, entre outros, na esperança de que algumas respostas sejam encontradas. Ele e seus colegas explicaram que, em circunstâncias normais, a matéria ejetada por uma supernova eventualmente colide com outros objetos, como nuvens interestelares, e por isso geralmente aparecem em formatos irregulares. Por causa disso, Teleos é uma descoberta única, que nunca foi vista antes. Graças ao fato de que Teleos foi observado emitindo apenas um brilho tênue em comprimentos de onda de rádio, foi determinado que provavelmente se tratava de um tipo de supernova do tipo 1A que ocorreu. Isso indica que foi resultado de um sistema binário onde uma das estrelas era uma anã. Essa parte do mistério foi resolvida, mas muitos outros permanecem. Cientistas ainda não determinaram a distância de Teleos à Terra, mas já sugeriram algumas possibilidades. Se for realmente o resultado de uma supernova do tipo 1A, então a esfera está entre 7.175 e 25.114 anos-luz da distância. Nesse caso, a esfera teria entre 46 e 157 anos-luz de diâmetro. Isso ajudou os astrônomos a determinar a idade aproximada de Teleos, que está entre 1.000 e 10.000 anos. Pode parecer uma grande discrepância, mas lembre-se de que, para o espaço, esse é um período relativamente curto. Devido à ambiguidade, mais pesquisas são necessárias antes de fazermos medições precisas. Também sugeriram que a esfera pode ser resultado de uma supernova tipo 1AX, o que significaria que a explosão deixou um remanescente de estrela zumbi. Se esse for realmente o caso, Teleos estará a apenas 3.200 anos-luz de distância e terá 11 anos-luz de diâmetro. O estudo contínuo da esfera dará aos cientistas mais dados sobre os estágios iniciais das supernovas. Espera-se encontrar mais eventos semelhantes no futuro, pois podem trazer pistas sobre o mistério de Teleos. Número 9. Algumas pessoas veem ser canhoto como um fardo, enquanto outras consideram uma bênção, já que se destacam da maioria das pessoas no mundo. Cientistas estimam que só 10% das pessoas no mundo são canhotas, mas não sabem o motivo. Dados recentes mostram que cerca de 708 milhões de pessoas vivas atualmente são canhotas, e homens têm 2% mais chance de nascer canhotos que mulheres. Esse é mais um mistério que deixa os pesquisadores coçando a cabeça, já que parece haver uma razão evolutiva para isso acontecer. É certo que, em muitos casos, o canhotismo é passado de um dos pais para o filho, mas isso também não explica por que as pessoas nascem assim. Mas algumas crianças com pais destros nascem canhotas, e vice-versa.
O maior estudo já realizado sobre esse assunto foi conduzido no Instituto Max Planck de Psicolinguística, localizado na Países Baixos. Lá foi descoberto que a genética realmente desempenha um papel no fato de crianças nascerem canhotas, mas isso não explica todas as pessoas canhotas do mundo. Um estudo feito na Holanda em 2019 apontou que fatores do início da vida podem influenciar qual mão se torna dominante. Entre esses fatores estão o país e o ano de nascimento da pessoa, pois diferenças culturais podem influenciar. Em alguns casos, a mão dominante de uma pessoa é influenciada por fatores como nascer com peso acima ou abaixo do normal, ser parte de um parto múltiplo, a época do ano em que nasceu, se é homem ou mulher e se foi alimentada com mamadeira quando bebê ou não. Ao chegar aos 3 anos, a maioria já mostra qual mão será dominante, mas isso nem sempre ocorre. Algumas crianças dessa idade não mostram sinais de dominância nem da mão direita nem da esquerda, então sabemos que a preferência por uma das mãos só será desenvolvida mais tarde. Muitos não sabem que existe dominância do pé esquerdo. Mas alguns jogadores de futebol são destros, mas são muito mais habilidosos ao chutar uma bola de futebol com o pé esquerdo, ou vice-versa. O mesmo acontece com jogadores de beisebol. Eles se sentem mais à vontade arremessando a bola com a mão direita, mas quando vão rebater, rebatem como canhotos, simplesmente porque é mais confortável e tem mais chances de acertar a bola. Algumas pessoas conseguem usar ambas as mãos com igual habilidade, isso se chama ambidestria. Isso só aprofunda o mistério de ser destro ou canhoto, pois não sabemos por que não nascemos capazes de usar ambas as mãos com proficiência. Número 8. Em 2013, visitantes da Reserva Natural Hamwall, da Royal Society for the Protection of Birds, localizada em Somerset, Inglaterra, entraram em contato com a equipe da reserva para relatar que haviam encontrado algo diferente de tudo o que já tinham visto antes. Ao investigar, a equipe viu uma estranha substância gelatinosa no chão e ficou intrigada sobre o que seria aquilo. Nas semanas seguintes, outros desses estranhos pedaços foram achados na reserva e em outras áreas de Somerset, sempre em gramados, mas longe da água. A maioria dos pedaços tinha cerca de 10 centímetros de diâmetro, o que é estranho dada a natureza da substância. Poderíamos esperar amostras grandes e pequenas no chão, mas aqui todas eram do mesmo tamanho. Amostras foram coletadas e a equipe da reserva consultou especialistas para tentar identificar a substância misteriosa, mas não obteve resposta definitiva. Algumas pessoas sugeriram que pode ser um tipo de bactéria, enquanto outras acham que pode ter uma explicação de outro mundo. Há sugestões de que a geleia foi regurgitada por sapos e rãs, mas todas essas teorias seguem especulativas, pois ninguém sabe ao certo o que é a substância misteriosa. Massas gelatinosas parecidas foram encontradas em várias partes do mundo ao longo dos anos, sempre gerando alvoroço por ninguém conseguir explicar. Em 2009 e 2011, substâncias semelhantes foram encontradas na Escócia e na Inglaterra, respectivamente. As massas gelatinosas foram achadas nos gramados das pessoas, em parques, áreas de lazer e playgrounds, e ninguém soube explicar o motivo. Alguns relatam que as massas gelatinosas pareciam vivas ao serem encontrados, o que pode apoiar a teoria de que são bactérias. Observou-se que essas massas gelatinosas surgiram após uma chuva e desapareceram logo depois de encontrados, aumentando as dúvidas sobre esse mistério intrigante. Em 2011, uma amostra foi enviada a um laboratório para análise, mas os resultados foram inconclusivos e logo depois ela desapareceu. Alguns chamam a substância de geleia estelar porque só aparece após a chuva, levando a crer que veio do espaço. Outros a chamaram de geleia de meteoro, graças à crença de que ela viajou até a Terra por meio de um meteoro que se desintegrou em nossa atmosfera, de alguma forma deixando a geleia cair no chão para ser descoberta por quem passasse por ali. Esse equívoco provavelmente vem do filme de 1958, A Bolha Assassina, onde uma criatura amorfa surge de um meteoro para causar destruição na Terra.
Por isso, muitos achavam que a geleia surgia só após chuvas de meteoros, o que não é verdade. Registros do século XIV mostram que a substância era chamada de geleia astral, ou astromixina, pois acreditava-se que estava relacionada a chuvas de meteoros. A explicação mais plausível até agora é que seja um tipo de ova de rã ou seus restos. Mas isso não explica por que a geleia costuma ser encontrada em terra seca, longe de corpos d'água. Funcionários da reserva disseram que a substância é muito estranha e que alguns se recusaram a tocá-la. Estudos adicionais estão sendo realizados na esperança de que a substância seja eventualmente identificada. Por enquanto, não sabemos o que são essas massas estranhas. Número 7. Na maioria dos casos, a ciência depende da repetibilidade dos resultados, não importa o campo de estudo em questão. Por exemplo, ao descobrir como sintetizar uma substância, como compostos químicos, os cientistas podem repetir o processo e obter sempre o mesmo resultado. Agora está claro que isso nem sempre ocorre. Um bom exemplo disso é a fabricação de produtos farmacêuticos. Cientistas utilizam a química para descobrir como sintetizar esses medicamentos e, em seguida, repetem o processo para produzi-los em larga escala. Na maioria dos casos, nada mais precisa ser feito, já que o medicamento correto está sendo produzido. Mas então, um dia, algo muda. O mesmo processo exato é usado, assim como vinha sendo feito há anos, mas de repente o produto final já não é mais o mesmo. Isso é chamado de polimorfo desaparecido. Isso ocorre quando a estrutura cristalina original de um composto químico muda repentinamente, tornando impossível sua produção sintética, sem que se saiba como nem por que isso acontece. Na maioria das vezes, o produto formado é mais estável, o que torna quase impossível para os cientistas revertê-lo ao estado original. Isso quer dizer que o novo produto não funciona igual ao original e às vezes o original não pode mais ser feito. Isso tem implicações sérias no campo farmacêutico. Milhões dependem desses métodos para obter medicamentos acessíveis e eficazes, alguns de uso diário. Como exemplo, na década de 1970, o medicamento ISRS, chamado paroxetina anidra, estava sendo produzido usando esses métodos. Ela se apresentava na forma de um pó esbranquiçado e era eficaz até 1984, quando uma nova versão surgiu. A versão cristalizada surgiu no Reino Unido após a ampliação da produção do medicamento, mostrando-se muito mais estável que a original. Quando outras empresas tentaram produzir a peroxetina, viram que não conseguiam obter a versão original, apenas a forma cristalizada do produto final. Para explicar isso, sugeriu-se que essa atmosfera da Terra foi inundada com pequenas quantidades de peroxetina hemihidratada, fazendo com que qualquer peroxetina anidra se convertesse imediatamente na forma cristalizada. É um mistério notável e inexplicável que merece mais estudos, especialmente porque o fenômeno tem consequências muito reais. Nos anos 90, medicamentos antirretrovirais perderam eficácia repentinamente, deixando milhões de pessoas desesperadas por alternativas para tratar suas condições. Além disso, fábricas afetadas pela mudança não conseguiram mais reproduzir a forma original do medicamento. Suspeitava-se que pessoas que trabalhavam lá levavam vestígios da nova forma para as fábricas sem perceber. E em poucas semanas, a forma original do medicamento já não podia mais ser fabricada. Isso levou ao recolhimento do medicamento e, como resultado, até 250 milhões de dólares foram perdidos. Somente sob condições extremamente controladas, o medicamento foi produzido novamente em 1998, mas a razão para essa mudança ainda escapa aos cientistas até hoje. Se não descobrirem a causa disso, poderão implementar processos para evitar mudanças inesperadas. Por enquanto, só podemos especular sobre a causa desse fenômeno estranho. Número 6. Antes de 1969, a Lua era uma esfera misteriosa e aparentemente inalcançável no céu. Só podíamos especular do que ela era feita e o que ocorreria se alguém caminhasse em sua superfície. Isso mudou em julho daquele ano,
quando Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua. Desde então, humanos andaram em sua superfície mais 5 vezes. A última dessas missões foi concluída em 1972. Apesar de enviarmos espaçonaves à Lua desde então, ninguém voltou a pisar lá. Aprendemos muito sobre nosso vizinho celeste, mais próximo nos últimos anos, mas alguns mistérios persistem, como a chamada ilusão da Lua. Tem a ver com a lua cheia e o fato de que ela parece enorme enquanto está nascendo e se pondo. Nos tempos antigos, algumas civilizações costumavam acreditar que a lua realmente crescia e encolhia durante suas fases, mas também durante os momentos em que a ilusão da lua era observada. Atualmente sabemos que isso não acontece. Quando vemos a lua nascer ou se pôr no horizonte, ela está muito mais distante da Terra do que quando está sobre nós, chegando a milhares de milhas de diferença. Portanto, a distância dela até nós não causa essa estranha ilusão. É difícil para o nosso cérebro aceitar, pois somos programados a ver objetos distantes como menores, o oposto da ilusão da Lua. Além disso, nosso cérebro se confunde porque a Lua grande está em foco, enquanto prédios e outros objetos no horizonte estão borrados e fora de foco, o que é contraintuitivo. Já foi sugerido que nosso cérebro se recusa a aceitar isso e acaba compensando demais, fazendo com que acreditemos que a Lua deveria ser maior do que realmente é. Além disso, ao olharmos para a Lua alta no céu, não focamos nos objetos do horizonte, então ela parece menor, pois vemos seu tamanho real. Parece quase impossível acreditar que a Lua grande no horizonte e aquela que vemos lá no alto tenham o mesmo tamanho, mas existe uma maneira de provar isso. Especialistas recomendam cobrir a Lua com o dedo quando ela está grande. Geralmente, partes da Lua permanecem visíveis. Quando a Lua estiver mais alta, eles devem repetir o processo e, surpreendentemente, a mesma porção da Lua continuará visível, provando que a ilusão lunar é só isso, uma ilusão. Além disso, fotografar a Lua nesses 2 momentos do dia mostrará que ela tem exatamente o mesmo tamanho nas fotos, desde que o zoom da câmera seja mantido igual. O curioso dessa ilusão é que não é totalmente compreendida. Embora saibamos que isso tem a ver com a nossa mente sendo enganada, nunca foi encontrada uma explicação sólida para o que vemos quando isso acontece, ou por que nossos cérebros sentem a necessidade de criar essa ilusão em primeiro lugar. Número 5. Nos últimos 50 anos, nosso conhecimento sobre o espaço e os objetos que podem ser encontrados lá avançou a passos largos. Com tecnologia avançada, visitamos planetas misteriosos do Sistema Solar e registramos imagens de objetos a anos-luz da Terra. Já pousamos robôs em Marte, coletamos material e analisamos outros objetos descobertos recentemente. Nunca entenderemos totalmente o espaço, mesmo estudando por 100 anos, pois sua imensidão garante que sempre haverá mistérios. Um desses é chamado de Grande Atrator, uma região do espaço que fascina os cientistas há muito tempo e que até agora não ofereceu nenhuma explicação. É uma região do espaço com gravidade capaz de atrair galáxias inteiras, mas não sabemos o que é. O Grande Atrator foi identificado na década de 70, quando astrônomos notaram algo incomum em suas pesquisas. Eles notaram que as galáxias não se moviam como esperado, considerando a expansão do universo. Com o tempo, descobriu-se que essas galáxias pareciam mover-se para o mesmo ponto focal na constelação de Centauro. Elas eram puxadas para essa região a centenas de milhas por segundo, sem que se soubesse o motivo. Sugeriu-se que a atração gravitacional vinha de uma massa incompreensivelmente grande em alguma parte da constelação. Mas os especialistas não conseguiram provar isso por um fator infeliz. O Grande Atrator está situado em uma área do espaço conhecida como zona de evitação, que não é visível para os astrônomos devido à nuvem astral criada pela Via Láctea. Além disso, os telescópios da época não seriam potentes o suficiente para observar o objeto ou objetos, mesmo que fossem visíveis para nós. A Via Láctea e o Grande Atrator estão situados em uma área conhecida como superaglomerado Leniak.
É uma coleção inimaginavelmente massiva de galáxias que compõem cerca de 500 milhões de anos-luz de espaço. Foi determinado que nossa galáxia está sendo puxada para o grande atrator, embora isso seja imperceptível na Terra. No início, desconhecíamos essas galáxias até que infravermelho e raios-x permitiram atravessar o véu da Via Láctea. Mesmo assim, os astrônomos não conseguiram ver o grande atrator. Até hoje, não fazemos ideia do que é. Mesmo assim, especialistas e estudiosos criaram teorias. Algumas sugestões deles são bem interessantes. Alguns acreditam que pode não ser um único objeto, mas um aglomerado de galáxias, gases intergalácticos ou matéria escura. Como a matéria escura é invisível, faz sentido não conseguirmos observar o grande atrator. Essa teoria sobre as partículas ainda não foi comprovada. Por mais assustador que pareça, os astrônomos sugeriram que pode existir uma anomalia gravitacional ainda maior além do grande atrator. Ela é chamada superaglomerado de Shapley e acredita-se que contribua para a rota alterada dessas galáxias. Isso só mostra que, mesmo com os avanços feitos na exploração do espaço nas últimas décadas, existem objetos lá fora sobre os quais nunca saberemos, e o grande atrator provavelmente continuará sendo um mistério por muitas décadas. Número 4. O espaço é um mistério que nos intriga, assim como os oceanos da Terra, que também guardam enigmas não solucionados. Por séculos, marinheiros relataram ver e ouvir coisas no mar que nunca foram explicadas, e não estamos mais próximos de resolver alguns desses casos. Algumas pessoas já viram animais marinhos nunca registrados, que dizem ser maiores que as maiores baleias conhecidas. Antigos marinheiros relatam ter visto sereias e tritões nadando ao lado dos navios, enquanto outros ouviram sons sem explicação. Nos tempos modernos, cientistas ficaram fascinados por alguns dos sons que foram gravados com equipamentos modernos, chamados hidrofones, e mesmo assim, eles não conseguiram explicar o que estavam ouvindo. Exemplos famosos são o bloop e o upsweep, dois ruídos ainda misteriosos. Em 1997, o bloop foi ouvido. O barulho foi tão alto que alguns o consideraram o mais intenso já registrado. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica descreveu como um som que aumentava rapidamente de frequência e durava cerca de 60 segundos. Sensores colocados a 3.000 milhas de distância captaram o barulho, mostrando o quão alto ele era. Após analisar as gravações, concluiu-se que o som era de uma criatura viva. Por ser mais alto que qualquer som animal conhecido, muitos permaneceram céticos. O bloop foi identificado como resultado de um terremoto de gelo. Isso ocorre quando um iceberg se desintegra rapidamente. Acredita-se que o iceberg estava entre o Estreito de Bransfield e o Mar de Ross. Alguns especialistas acreditam que estava próximo ao Cabo Adair, na Antártida. Depois, há o som misterioso que recebeu o nome de Julia. Ele foi gravado por hidrofones espalhados pelo leste do Oceano Pacífico Equatorial em 1º de março de 1999, deixando especialistas perplexos. Assim como o bloop, o ruído foi captado por equipamentos separados por centenas de quilômetros, mas o som em si gerou o maior mistério. Ele foi descrito como parecido com a voz de uma mulher cantarolando baixo ou murmurando algo incoerente. Por isso, ele foi chamado de Julia, e os cientistas logo iniciaram estudos para descobrir sua origem e o que causou o som. Não foi possível determinar a área exata da origem, apenas restringi-la. Infelizmente, a área restrita ainda é enorme e, curiosamente, o som veio de aproximadamente a mesma região do bloop. Especialistas estimam que ele se originou entre o Estreito de Bransfield e o Cabo Adair, perto da Antártica Oriental, e algumas teorias foram sugeridas. Devido ao ruído alto, todos os animais pequenos foram descartados. Como o ruído não tinha elemento mecânico, equipamentos com defeito não poderiam ser responsáveis, e teorias da conspiração surgiram. Como a voz parecia feminina, alguns especularam que extraterrestres estavam envolvidos ou que o som era de uma criatura marinha gigante desconhecida.
Alguns acreditavam que uma cidade enorme seria encontrada sob as ondas dessa região e até apresentaram fotos de satélite mostrando uma grande estrutura submersa. Afirmaram que era um arranha-céu e que as imagens provavam a existência da cidade. Por enquanto, o Som Júlia continua sem solução e só o tempo dirá se algum dia descobriremos o que causou esse som misterioso. Número 3. Não é só o espaço e os oceanos que continuam a confundir os especialistas, já que o próprio solo em que vivemos consegue deixá-los perplexos de vez em quando, como ficou evidenciado por um evento que aconteceu em 11 de novembro de 2018. Por volta das 9h30 daquela manhã, um estrondo estranho que parecia vir do solo foi registrado em vários países ao redor do mundo, e os cientistas correram para descobrir o que havia causado isso. Foi determinado que teve origem a cerca de 24 quilômetros da ilha francesa de Mayotte, e então se espalhou em direção ao continente africano, em Madagascar. Sensores sísmicos detectaram a atividade no Quênia, Etiópia, Zâmbia, Chile, Nova Zelândia, Havaí e Canadá. Sensores a até 1.600 quilômetros detectaram o evento, e as ondas sísmicas duraram 20 minutos, segundo algumas fontes. Curiosamente, ninguém relatou qualquer vibração no solo, e a atividade só foi detectada por esses sensores. Mesmo assim, o tremor só foi notado porque um entusiasta amador de terremotos detectou a atividade em seu equipamento naquela manhã. Ele mal podia acreditar no que estava vendo e decidiu relatar suas descobertas, publicando-as em sua conta nas redes sociais. Sua postagem logo atraiu pesquisadores, especialistas e amadores que começaram a investigá-la. Antes mesmo de qualquer informação ser divulgada, as pessoas já especulavam sobre o que poderia ter causado as ondas sísmicas, e como era de se esperar, algumas teorias eram quase ridículas. Um usuário sugeriu que um monstro marinho gigante surgiria, mas sua teoria foi amplamente ignorada. Alguns acreditavam que um grande meteoro atingiu a Terra ou que ondas foram causadas por uma erupção vulcânica massiva sob o oceano. Goran Ekstrom, que vem da Universidade de Colômbia e estuda terremotos incomuns, disse à mídia que nunca tinha visto nada parecido com esse evento em toda a sua vida. Ele também sugeriu que as ondas poderiam ter uma origem bastante banal. Após quase 8 anos, os cientistas ainda não descobriram a causa desse evento sísmico. É certo que isso não foi um terremoto normal, já que esses eventos sísmicos resultam no que é chamado de trem de ondas. Quando as tensões se acumulam na crosta terrestre, elas são liberadas com enormes quantidades de energia que se irradiam para fora da fonte. Frequentemente, o tremor principal é seguido por réplicas com valores bem menores na escala Richter, mas que podem ser igualmente perigosas. Mas esse evento sísmico não se encaixava na maioria dessas características. Em terremotos comuns, ondas sísmicas viajam em grupos de um lado a outro ou pela superfície da Terra. Durante o evento, as ondas viajaram pela superfície, mas nenhum terremoto foi registrado próximo à origem, e ainda não se sabe a causa. Outro fator que confundiu especialistas foi que essas ondas eram monocromáticas, com apenas uma frequência sísmica, diferente das várias observadas em terremotos comuns. O sinal de Mayad foi registrado como um zigue-zague nítido, com cada onda se repetindo a cada 17 segundos. A melhor hipótese dos especialistas é que o evento tenha sido causado por uma erupção vulcânica submarina, mas nenhuma evidência disso foi encontrada, e ainda não há respostas claras para esse mistério. Número 2. Enquanto observavam as estrelas, os astrônomos fizeram uma descoberta notável e estranha ao observarem um pulsar chamado RX J080.6.44.1123. Mas, para facilitar no vídeo de hoje, vamos chamá-lo apenas de RX, daqui para frente. Púlsares são nêutrons altamente magnetizados e giratórios que emitem feixes de radiação eletromagnética por seus polos magnéticos. Porém, RX é diferente deles.
A luz que está sendo emitida por esse pulsar é infravermelha, e isso nunca foi visto antes em todos os séculos em que os astrônomos vêm estudando os céus. Isso sugere que ele possui características que nenhum dos outros púlsares tem, ou que existe algum fator externo desconhecido causando essa anomalia. RX é um dos 7 púlsares chamados de os 7 magníficos. Acredita-se que todos esses púlsares sejam mais quentes do que deveriam, pois são antigos e não deveriam ter tanta energia. Acredita-se que a luz infravermelha desse pulsar alcance cerca de 2,5 vezes a órbita de Plutão ao redor do Sol. Ainda não sabemos por que isso ocorre e os astrônomos só podem especular. Alguns sugerem que isso pode ser causado por um disco de detritos ao redor do pulsar. Esse material empoeirado, chamado disco de Fallback, seria resultado de uma supernova. O material foi ejetado para o espaço e depois formou um disco ao redor do pulsar nos anos seguintes. Se esse for realmente o caso, os cientistas talvez tenham que repensar a maneira como enxergam as estrelas de nêutrons e como elas evoluem ao longo de suas vidas. Outra teoria sugere que o fenômeno é causado por uma nebulosa de vento de pulsar. Esse tipo de nebulosa se forma quando o vento de um pulsar afasta os destroços de uma supernova, deixando uma seção oca na nebulosa. Se for esse o caso, trata-se de uma nebulosa de vento de pulsar inédita para os astrônomos, sendo uma descoberta realmente notável. Espera-se que com o uso do telescópio James Webb, mais informações sobre RX sejam encontradas e que parte do mistério finalmente seja resolvido. Até agora, só foi observado pelo telescópio espacial Hubble, deixando muitas perguntas em aberto. Vale ressaltar que sinais como o deste pulsar já foram vistos antes, mas nenhum foi observado apenas no espectro infravermelho. O pulsar emite mais radiação infravermelha do que o esperado, o que faz especialistas suspeitarem que parte da luz vem de outro local. Enquanto a maioria dos pulsares gira muito rápido, completando uma rotação em apenas frações de segundo, RX gira, fazendo uma rotação a cada 11 segundos, o que é algo sem precedentes. Pode haver uma explicação plausível para isso. Se a teoria do disco de Fallback estiver certa, os detritos podem ter vindo de uma estrela progenitora, uma estrela massiva que deveria explodir como supernova. Se essa estrela interagiu com RX, o pulsar pode ter sido aquecido, explicando por que gira tão devagar e evoluiu de forma diferente de qualquer outro já observado. Número 1. Todos nós já tivemos a sensação de estar revivendo um certo evento em nossas vidas, embora não consigamos lembrar de já ter feito isso. Às vezes, temos a sensação de já ter estado em um lugar, mesmo sem lembrança de ter viajado para lá. Isso é conhecido como déjà vu, a sensação de que uma nova experiência já foi vivida antes, mas nem todo mundo sabe que existe o oposto, chamado jamais vu, e os cientistas não têm explicação para isso. Acredita-se que o déjà vu acontece quando o cérebro tem uma falha ou erro de comunicação entre as memórias e as áreas de percepção. Muitos que passaram por isso disseram estar sob forte estresse, muito cansados ou que foi causado por uma memória incompatível. Alguns neurocientistas atribuem isso à nossa desatenção. Podemos ver uma cena pitoresca, mas nos distraímos e não a assimilamos completamente. Ao olharmos para trás, a cena parece nova ao cérebro, levando-nos a crer que nunca estivemos ali. Essas explicações ainda são especulativas, assim como as para jamais viu. Isso acontece quando uma pessoa entra em um lugar muito familiar para ela, tendo viajado e passado tempo lá em muitas ocasiões. Mas, de repente, sentem que nunca estiveram lá antes. Quando isso acontece, pode ser muito perturbador, pois jamais vu assume várias formas. Em alguns casos, as pessoas olharam para um membro da família que conheceram a vida toda, mas perceberam que, de repente, não o reconhecem. Outros ouviram uma música querida, mas de repente ela soou estranha, como se fosse a primeira vez. Pode parecer estranho, mas quase todos nós passaremos por isso ao menos uma vez. Exemplo de jamais vu é quando alguém escreve ou digita um documento.
Eles podem usar uma palavra simples como impossível, mas logo duvidam se a escreveram certo. Quanto mais tempo olham para a palavra, mais estranha ela parece, até acharem que erraram a ortografia, mesmo estando correta. Ao olharem novamente para ela, veem que está correta e não entendem o motivo da sensação de engano. A maioria desses eventos dura apenas alguns momentos ou segundos, mas algumas pessoas relataram experimentar jamais vu por vários minutos seguidos e disseram que começaram a se sentir muito desconfortáveis enquanto isso acontecia. Cientistas não sabem ao certo a causa, mas acreditam que está ligada às memórias e ao processamento cerebral. Se o cérebro processa um evento ou lugar enquanto estamos distraídos, pode não reconhecê-lo depois, mesmo já tendo visto antes. Mas isso não explica como alguém pode, de repente, não reconhecer o próprio cônjuge ou filho, ou sentir que nunca esteve em sua casa antes. São exemplos extremos, mas sabemos que ocorrem e não conhecemos o motivo. Já sugeriram que isso pode ser causado por problemas de saúde mental, estresse ou falta de sono, mas nunca foi comprovado. Jamais vu é apenas mais um mistério do cérebro que continua sem solução e talvez nunca descubramos o que o causa. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.